Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! Sejamos bem-vindos mais uma vez ao canal do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Meus irmãos, chegamos então ao nosso 100º programa das nossas reflexões diárias. E hoje, especialmente, nos foi proposto um tema muito importante, de um espírito que assina justamente essas obras que fazem parte das reflexões diárias. Estamos falando de um espírito que assina Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e também o livro Fonte Viva. Estamos falando de Emmanuel. E para nós, falarmos de Emmanuel é uma responsabilidade muito grande, mas também uma alegria muito profunda. Porque nós vamos verificar agora, daqui mais alguns instantes e durante o nosso programa, além de ser o mentor de Chico Xavier, além de ser o guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel faz parte de um projeto em que Jesus e Ismael o convocam para trazer para todos nós aqui encarnados nesse plano terreno, trazer para todos nós que estamos aqui hoje vivenciando essas mudanças, essa reconstrução do nosso planeta, para todos nós que estamos aqui hoje fazendo parte do cristianismo redivivo através do Consolador, através da doutrina espírita. Emmanuel faz parte desse projeto do cristianismo, em que ele nos aproxima cada vez mais da parte moral do Evangelho, da parte moral da Boa Nova e da parte moral da doutrina espírita. Todos nós podemos nos associar através dessas leituras com aquilo que o Cristo quer nos trazer e nos aproxima cada vez mais da Boa Nova do Cristo, nos levando a reflexionar todos os dias, independente das nossas reflexões diárias, a pensarmos sobre tudo aquilo que nós estamos aqui realmente fazendo no nosso planeta. Nós vamos ver aqui na obra, falando hoje sobre Emmanuel, que ele também tem uma família espiritual, como todos nós. Nós vamos ver aqui também hoje nessa obra de Emmanuel que ele tem também momentos importantíssimos na sua existência que marcaram para sempre a sua mudança e a sua transformação. Então Emmanuel, meus amados, é uma obra. O Espírito Emmanuel, para todos nós, é um conteúdo riquíssimo. E nós vamos verificar, através das suas encarnações, através dos instantes em que Emmanuel faz parte de uma ligação entre lá atrás, entre o Cristo, entre Paulo de Tarso, entre Chico Xavier, com muitos irmãos relacionados nessa obra em que Jesus coloca para todos nós como um presente divino. A doutrina espírita vem lá de trás sendo reconstruída pelo Cristo, há milênios atrás, há muito tempo, meus amados, porque nós nos deparamos com essa obra hoje, nas nossas mãos aqui encarnados, nesse momento da nossa existência, como se ela fosse pronta para todos nós. Nós temos esse sentimento porque nós nos damos conta agora de que nós estamos diante de uma mudança, de uma reconstrução, de uma regeneração desse planeta. Mas ele vem sendo reconstruído lá atrás, com muito trabalho, com muito sofrimento de muitos espíritos. E Emmanuel certamente é um desses espíritos. Tanto que Emmanuel também faz parte da equipe responsável pelo Consolador aqui e que coordena também, juntamente com outros irmãos, junto com Allan Kardec, a codificação da doutrina espírita. Assina no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, intitula o item 11, o egoísmo. E ele diz, lá nesse capítulo, lá no item 11, que falando sobre egoísmo, ele diz que o egoísmo é uma chaga que ainda perdura no nosso planeta Terra e que nós precisamos, através da doutrina espírita, extirpar essa chaga para executar essa obra aqui diante dos nossos olhos, diante dos nossos espíritos, diante da nossa presença. Muito bem, meus amados.
Então agora nós vamos falar um pouco mais das encarnações de Emmanuel. Então a primeira encarnação que nós temos notícias, né, de Emmanuel aqui no nosso plano terreno é no livro, relatado por Arnaldo Rocha, que foi casado com Meimei na época em que Chico era jovem ainda, em que Arnaldo Rocha nos traz que Emmanuel foi, lá no século IX a.C., um sacerdote chamado Simas. Né? Esse é o primeiro relato de uma das encarnações de Emmanuel, da primeira encarnação que se tem notícia, que a doutrina espírita tem notícia de Emmanuel aqui entre nós. Depois Emmanuel reencarna, né, lá no ano 114 a.C., como Públio Lentulus Sura, já da família Públio Lentulus. Ali ele traz, né, essa essência do direcionamento dele à política romana. Ele desencarna no ano 62, antes de Cristo, e depois, naquelas encarnações marcantes das nossas trajetórias espirituais, que todos nós temos, Emmanuel traz na próxima encarnação como Públio Lentulus Cornelius. Públio Lentulus Cornelius foi um senador romano muito conhecido na sua época, né? Na época de Cristo. E ele reencarna justamente na época em que o Cristo, né, pregava ali em Jerusalém e nas cidades vizinhas, a qual o poder romano tinha uma luta entravada contra o cristianismo e a todos aqueles que seguiam o cristianismo. Jesus, através do seu amor, da sua misericórdia, através do seu olhar profundo a todos os irmãos que estavam encarnados naquela época, tinha um olhar também muito profundo sobre os romanos. E vai acontecer aqui, na existência de Públio Lentulus Cornelius, de Emmanuel reencarnado, um acontecimento, uma história lindíssima, sobre uma passagem desse espírito em que iria transformar a sua existência, queria transformar também o cristianismo para todos nós. Né? Porque aqui Emmanuel, como Públio Lentulus Cornelius, será tocado pelo olhar, pelo amor, pelo sentimento mais profundo de um amor puro e verdadeiro, a qual ainda ele não conhecia. Né? E eu não vou me atrever, meus irmãos, a relatar essa passagem importantíssima do cristianismo sem que eu leia um trechinho do nosso livro, né? Há 2000 anos, em que aqui é relatado esse encontro especial. Nessa época, nesse dia exatamente, Emmanuel estava passando por profundas dores porque a sua filha, Flávia, estava muito doente. Acamada já há algum tempo, a sua esposa Lívia já havia solicitado que Públio Lentulus procurasse o Nazareno para que ele pudesse, né, interceder diante de Deus para buscar a cura da sua filha. Públio Lentulus sempre negou esse encontro, não quis que isso acontecesse, até porque ele não queria se render, né, ao amor do Cristo, não queria se render a uma fé profana que ele não acreditava e que ele não gostaria de seguir. Então, esse encontro foi a duras custas, esse encontro foi a contragosto, né, como se diz, porque ele não queria dar o braço a torcer para o tal Nazareno, para o nosso irmão Jesus. E lá, num determinado dia, depois de muito sofrimento, de muita dor, ele se dirige, então, ao rio Tiberíades, procurando, de certa forma, o tal Nazareno, né? Com aquela ideia de que talvez acontecesse alguma coisa diferente que pudesse salvar a sua filha das dores da lepra. Então, meus irmãos, eu vou pedir licença a vocês para ler um textinho desse livro, que é uma obra-prima, sobre esse encontro, né, que nós já falamos, que mudaria o cristianismo e mudaria a trajetória espiritual de muitos espíritos, inclusive a nossa trajetória. Né? E depois nós vamos ver por quê. Então diz aqui: das águas mansas do lago de Gerizaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se tivesse sobre um império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos
estacara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura. Impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Ele jamais tinha vivido tais sentimentos. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe dos olhos, que raras vezes haviam chorado. E força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e oprimido. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo Nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Não era um encontro aqui de homens, era um encontro de almas, meus amados. Senador, por que me procuras? Perguntou Cristo, e espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida para todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Públio Lentulus não pôde exprimir, além de suas lágrimas copiosas, pensamento amargamente na filhinha, mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou. Sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a tua filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas, que se lhe represavam no coração, querendo crer que os seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível, de completa ilusão. Não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração da tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado à circunstância, é obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus sentimentos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento,
Um minuto, olha essa frase, meus irmãos. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso. Se conseguires utilizar para a tua liberdade, para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor e humildade e de fé na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Será que esse encontro de Públio Lentulus com o Cristo, por nós pensando e analisando, quantas vezes nós aguardamos por esses instantes e prorrogamos o nosso encontro de espíritos com Jesus? Nós esperamos um encontro de corpo a corpo, de espírito a espírito, e somos chamados todos os dias para esse encontro e adiamos, quem sabe, por milênios, como Públio Lentulus adiou aqui, como nós vamos ver mais à frente. Como diz, e segue o texto, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, diz o Cristo, se quiseres desprezar indefinitivamente esse minuto ditoso. Pastor das almas, desde a formação deste planeta, há muitos milênios vem procurando reunir as ovelhas tresmalhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e da justiça. Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes, diante de um vassalo? Num minuto lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos momentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as riquezas são miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que estás no céu. Se a fé instituiu na tua casa o que consideras a alegria com o restabelecimento da tua filha, não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de Pai, do nosso Pai Todo-Poderoso. Então essa encarnação de Públio Lentulus foi uma encarnação marcante na sua existência, na existência de Emmanuel. Porque aqui, nessa encarnação, ele já desencarna como um cristão. Ele já desencarna pelo amor tocado pelo Cristo. E esse encontro foi de suma importância na sua existência. E aí, meus irmãos, depois, no livro 50 anos depois, né, nós falamos aqui do livro há 2000 anos, no livro há 50 anos depois, que ele retorna como um escravo nestório, né, um espírito já ligado às coisas do cristianismo. E ele conhece, quando criança, conhece João Evangelista. Depois ele foi condenado à morte, né, pelo seu trabalho no cristianismo, e vai reencarnar no século III no Chipre como Basílio, filho de escravos, teve esposa e filhas que morreram cedo, depois ele adota uma criança, que nós viemos saber, né, que foi uma das encarnações de Chico Xavier, o nome da filha era Lívia, e aí ele reencarna depois no século IV como São Remígio, nasceu na França, era católico e foi bispo da igreja. São poucos os relatos dessa encarnação, como também são poucos os relatos no século XII, ele foi um cardeal, João de São Paulo. E mais uma encarnação marcante, meus amados, de Emmanuel aqui, no nosso plano terreno, é quando ele reencarna Padre Manuel da Nóbrega, no ano de 1517. E aqui vai ter um acontecimento fundamental para nós identificarmos Emmanuel. Os indígenas tinham uma dificuldade de chamar padre, né, de escrever padre, como eles estavam aprendendo a escrever padre. Então Emmanuel, como Padre Manuel da Nóbrega, começou a assinar E. Manuel, porque era Manuel da Nóbrega. Então, já, né, relatado como está lá no Evangelho, Deus conosco, ele começou a assinar E. Emmanuel e depois se transformou em Emmanuel. Padre Manuel da Nóbrega fez um trabalho lindíssimo, ele nasceu em Portugal, né?
estudou muito, Universidade de Salamanca na Espanha, depois escreveu nas faculdades de Cânones da Universidade de Coimbra, frequentou aulas de Direito Canônico e Filosofia e foi laureado, né? Padre Manuel da Nóbrega, aí já com o seu trabalho fortalecido no catolicismo. Em 1554, exatamente no dia 25 de janeiro, o Padre Manuel da Nóbrega se torna um dos fundadores da cidade de São Paulo. Depois ele vai desencarnar no ano de 1570, né? Tem até uma passagem interessante sobre esse desencarne. Ele faz uma visita a alguns amigos e diz que está voltando para casa. Os amigos perguntam, mas para onde tu vais? Ele aponta para o céu. 2 dias depois ele acaba desencarnando e depois reencarna mais tarde no século XII como Padre Damiano, na Espanha também. Está lá no livro Renúncia, os relatos dessa reencarnação. No século XIII, na França, como educador, Jean-Jacques Tourville, né? Ele reencarna também. E depois, por último, uma das últimas reencarnações a qual nós temos, né? Está lá no livro Deus Conosco, a qual nós temos relatos, é como o Padre Amaro, no século XIX, ele reencarna no Pará, desencarnou no Rio de Janeiro, e essas são as reencarnações de Emmanuel aqui para nós nesse plano terreno. Nós percebemos aqui que Emmanuel teve 2 encarnações muito marcantes, como, né, os relatos ali de Públio Lentulus Cornelius e como o Padre Manuel da Nóbrega, como certamente nós também tivemos encarnações marcantes, não com essa grandeza talvez de Emmanuel, mas encarnações que hoje nos trazem aqui o resultado dos nossos espíritos. Meus irmãos, nós vamos agora dando sequência, falando um pouco também agora desse trabalho de Emmanuel e Chico Xavier. Falar de Emmanuel sozinho, somente, sem o trabalho que ele teve aqui como mentor de Chico Xavier, não seria completado aqui nessa obra a qual nós estamos inseridos aqui, nesse nosso 100º programa das nossas reflexões diárias. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, dessa amizade, desse amor, dessa parceria entre os 2 espíritos, Emmanuel e Chico Xavier. Nós vamos relatar aqui o primeiro encontro, né, em que Chico conta. Está lá no livro também intitulado Emmanuel, um livro homônimo, onde Chico relata esse primeiro encontro no ano de 1931, à beira de uma represa em Pedro Leopoldo. Chico orava quando uma imagem de um espírito com uma luz muito forte, relata Chico como se fosse uma cruz luminosa. Ele teve ali o primeiro encontro com o espírito de Emmanuel. Emmanuel se apresentou como um espírito que já o acompanhava durante algum tempo e que ele planejava um trabalho juntamente com Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier, e perguntou se Chico, né, esse diálogo é muito conhecido por todos nós espíritas, perguntou se Chico estava disposto a colaborar na sua obra mediúnica, e Chico disse, eu estou, se os bons espíritos assim o quiserem. E Emmanuel respondeu que os bons espíritos queriam, né, que o Cristo queria, que o nosso Pai queria também. Mas para isso Chico precisava ter alguns pré-requisitos, né, para o início dessa obra. Né, essa vontade de seguir adiante nesse trabalho mediúnico. E aí Chico pergunta, o que eu preciso, meu irmão, para seguir, né, trabalhando mediunicamente, com a misericórdia do nosso Mestre Jesus, com o perdão do nosso Pai? E Emmanuel disse, tu precisas 3 condições fundamentais. A primeira delas é disciplina. E Chico pergunta, qual a segunda? A segunda é disciplina. E a terceira, meu irmão, qual seria essa condição? E Emmanuel responde, certamente é a disciplina. E ali Emmanuel coloca o trabalho mediúnico para Chico Xavier como sendo um bálsamo para a existência de ambos, como sendo um bálsamo para todos nós. E depois desse encontro, em 1931, eles começaram lá em 1938, 7 anos depois, a iniciarem esses trabalhos mediúnicos e a iniciarem as obras. Emmanuel havia dito a Chico Xavier naquele dia, na represa, que eles estariam prontos para psicografar, quem sabe, 30 obras. Né?
E aí, meus irmãos, nós vamos deparar com uma obra grandiosa, muito acima dos 30 livros, muito acima das 30 obras escritas. E eu tenho aqui, para trazer e para colaborar conosco, né, algumas obras em que Chico Xavier e Emmanuel tiveram esse trabalho de amor e nos contemplaram, né, com essas obras magníficas sobre a doutrina espírita. A primeira delas, como a gente falou, está lá, né, com o título de Emmanuel, em 1938. Depois, em 1939, o livro A Caminho da Luz. Depois, também em 1939, há 2000 anos, 1940, o livro 50 anos depois. Em 1941, o livro O Consolador. Também de 1941, a obra-prima Paulo e Estevão. Em 1944, o livro Renúncia. Em 1949, o livro Caminho, Verdade e Vida. 1950, o livro Pão Nosso. Em 1952, o livro Vinha de Luz. Em 1952 também, o livro Roteiro. Em 1953, o livro Ave Cristo. Em 1954, Palavras de Emmanuel. Em 1956, o livro Fonte Viva. Em 1958, o livro Pensamento e Vida. Em 1960, o livro Religião dos Espíritos. Em 1961, Seara dos Médiuns. Em 1962, Justiça Divina. Em 1963, Leis de Amor. 1964, Livro da Esperança. 1965, duas obras. Primeira, Palavras da Vida Eterna, e o livro Estude e Vida, com Emmanuel e André Luiz. 1967, também duas obras. O primeiro é Encontro Marcado e o segundo, Na Porta da Luz. 1969, Alma e Coração. 1970, Vida e Sexo. 1971, Bênção de Paz. 1972, Entrevistas. 1972 também, Mãos Unidas. 1973, Escrínio de Luz. 1973 também, o livro Segue-me. 1974, Instrumentos do Tempo. 1975, A Terra e o Semeador. 1976, Busca e Acharás, com Emmanuel também e André Luiz. 1976, Deus Sempre. 1977, o livro Companheiro e o livro Amor e Luz, com Emmanuel e Espíritos Diversos. 1977, Chico Xavier em Goiânia. 1977 também, Luz Bendita, Emmanuel e Espíritos Diversos. 1978, Recados do Além. E também no mesmo ano, Assim Vencerás. Em 1979, o livro Inspiração, o livro Amigo, o livro Calma, o livro Ceifa de Luz. Em 1980, o livro Algo Mais. Em 80 também, nós temos mais 5 obras. Livro de Respostas, Urgência, Momentos de Paz, o livro Pronto Socorro e o livro Irmão. Em 1981, nós temos 4 obras. Caminhos, o livro Intervalos, o Linha 200 e o livro Atenção. Em 1982, Nascer e Renascer. Em 1983, Material de Construção, Paciência, A Ponte, Mais Perto e Paz. Em 1984, Entender Conversando, Tocando o Barco, Convivência, Confia e Segue, Agora é o Tempo e o livro Hoje. Em 1985, o livro Viajor, Espera Servindo, Neste Instante, Joia, Monte Acima, Nós. Em 1986, o livro Dinheiro, o livro Mediunidade e Sintonia, e Luz e Vida, Crer e Agir, entre Emmanuel e Irmão José. Em 86 também, o livro Abrigo, O Essencial, Reconforto, Canais da Vida. Em 1987, Jesus em Nós, Fonte de Paz, Trevo de Ideias, Hora Certa, Ação e Caminho, entre Emmanuel e André Luiz. Em 1988, Plantão da Paz, Alvorada do Reino, Construção do Amor. Em 89, Indulgência. Em 89, Refúgio, Fé, Paz e Amor, Semeador em Tempos Novos.
Em 1990, Perante Jesus. Em também 90, Doutrina de Luz, A Semente de Mostarda, Trilha de Luz, Alma e Luz, o livro Harmonização, o livro A Verdade Responde, entre Emmanuel e André Luiz. Em 1992, o livro Novo Mundo, Pérolas de Luz, Levantar e Seguir, Luz no Caminho, Chico Xavier, Uma Vida de Amor. O livro Centelhas, também em 1992. Em 1993, o livro Semente, Migalha, O Ligeirinho, Gotas de Paz, Tempos e Nós, entre Emmanuel e André Luiz. Em 93 também o livro Compaixão. Em 94, Momento. Em 95, Palavras de Chico Xavier, Anotações da Mediunidade, Plantão de Respostas do programa Pinga Fogo 2, Antologia da Amizade. Em 1998, o livro Caminho Iluminado. E em 2007, o livro Em Memória, Chico havia desencarnado em 2002, o livro Deus Conosco. Então agora, para nós darmos sequência aqui a esse nosso trabalho sobre a obra, sobre a vida, sobre as reencarnações de Emmanuel, eu quero trazer aqui para nós agora alguns casos em que essa amizade fez parte, né, da caminhada de Chico Xavier enquanto aqui encarnado no Brasil, né, especialmente em Minas Gerais, primeiro em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. E Chico Xavier tem muitas histórias para contar sobre Emmanuel. Eu selecionei algumas, espero que vocês apreciem essas histórias. Certamente vocês vão lembrar de outras, certamente vocês vão lembrar de outros acontecimentos, dessa dupla de amigos, né, de espíritos que enriqueceram e que enriquecem a nossa doutrina espírita. A primeira delas que eu quero trazer vai demonstrar que Emmanuel tinha por Chico Xavier, além do amor, além da amizade, tinha muita disciplina com o Chico. Nós precisamos de disciplina, né, meus irmãos? Todos nós. Então Emmanuel enxergava isso, imaginem com o Chico Xavier. Imagino que não faria conosco, né? Mas então tem a história da cunhada de Chico Xavier. É uma história profunda, tocante, em que Chico perdeu um dos seus irmãos muito jovem. Ele desencarnou muito jovem e havia deixado uma esposa e 2 filhos. A esposa, muito doente mentalmente, chegou a ser internada numa clínica. Chico sofria muito com isso, né? Sofria demasiadamente, chorava muito porque as 2 crianças estavam sentindo muita falta da mãe, uma delas era pequena ainda. E Emmanuel questiona Chico e pergunta: meu irmão, por que está tão triste? E ele disse: como assim? A minha cunhada está internada, necessitando de reparos mentais, de dores, e eu estou impossibilitado, não consigo fazer nada. Aí Emmanuel lembrou Chico: Chico, às vezes o nosso orgulho é ferido quando nós somos incapacitados de ajudar. Veja que você ajuda tantos irmãos, né, tantos doentes mentais, tantos doentes do corpo, e agora, quanto a sua cunhada, não consegue assessorá-la. E Chico disse: quem sabe, meu irmão, intercedas por mim junto aos bons espíritos, junto ao Pai, junto ao Cristo, para que ela possa se refazer e retornar para o lar para cuidar dos seus filhinhos. E Emmanuel disse: Chico, nós não estamos aqui para rasgar as leis da justiça do amor do Pai. Nós estamos aqui também para ajudar a cumpri-las, né? Existe um histórico para que isso esteja acontecendo. A tua cunhada vai retornar, mas enquanto isso nós precisamos deixar as leis divinas trabalharem. E Chico continuou comovido com aquela história, e sofria muito, e chorava muito. E Emmanuel perguntou: Chico, isso é egoísmo nosso, pensas? Por que a dor Xavier é maior que a dor dos Silvas, dos Silveiras? Né? Por que a dor do Xavier seria maior do que outros irmãos que também passam por esses mesmos casos? Fiquemos atentos quanto ao nosso orgulho e à nossa vaidade. Então essa lição, meus irmãos, nos traz, né, a ideia de que muitas vezes nós reclamamos as nossas dores, as nossas dificuldades. Então Chico Xavier sofria muito também nesses casos em que ele não conseguia atuar como médium, né? Então isso é uma lição grandiosa para todos nós. A segunda história é sobre o bilhete da cabeceira.
Numa determinada época da existência de Chico Xavier e dos trabalhos mediúnicos em que ele estava desenvolvendo, né, quase que diariamente na sua casa, ele tinha muitas contestações. O Chico foi muito contestado numa determinada época, né, por vizinhos, por irmãos, por jornalistas, né, que o atacavam, que o chamavam de charlatão, que o acusavam de mentiroso. Então o Chico sofria muito com isso. Então ele trabalhava mediunicamente, ia para casa, deitava, chorava muito. E durante essas noites de tristeza e angústia, Emmanuel disse para ele: meu irmão, tu vais escrever um bilhete e vai ler todos os dias quando despertar, pela manhã. Isso também passa. Escreve esse bilhete, pela manhã tu vais ler esse bilhete. Porque vais verificar que todas essas acusações, todas essas dificuldades vão passar. Tá bom. O Chico despertava, fazia uma prece e lia lá o bilhete. Isso também passa. E certamente, alguns acontecimentos trariam felicidades e alegrias para o Chico. Então, numa determinada noite, quando o Chico voltou para casa feliz da vida, cantarolava, né? Trazia ali, demonstrava a sua alegria do trabalho mediúnico, dos trabalhos que estavam se desenrolando, como ele gostaria que fosse. Emmanuel chamou o Chico e disse para ele: Chico, cadê o bilhete que tinha lá do lado, em cima da cabeceira, que estava escrito isso também passa? Ele disse: eu guardei, meu irmão, porque eu estou passando por dias mais felizes. Não, Chico, coloca lá também, e amanhã pela manhã, quando tu despertares, tu vais ler também. Isso também passa. É mais uma lição para todos nós, meus amados. As alegrias, os contentamentos, né? Isso também passa. Como as tristezas, as angústias, as dores, as nossas lágrimas também passarão. Então Emmanuel sempre mostrava para o Chico que tudo é passageiro e que tudo é um aprendizado. Né? Linda história. Depois, o Chico, em determinado momento da sua vida, lá em 1946, o Chico se viu acamado. Estava com uma tuberculose. Tuberculose, na época, é uma doença muito grave, né? Hoje nós temos medicações que atenuam a doença com mais facilidade. Naquela época não era bem assim. Então Emmanuel, preocupado, porque Chico, ele se acamou fisicamente e mentalmente. Estava com muitas dificuldades, não conseguia trabalhar mediunicamente. Claro, com dores no corpo, não conseguia sair da cama. Emmanuel disse para ele: hoje à noite, ao deitares, pensas em mim, vamos fazer uma prece juntos e nós vamos dar um passeio, Chico, em espíritos. Chico fez isso, se deitou na cama, relaxou, fez uma prece e adormeceu. E se viu viajando com Emmanuel para um lugar muito lindo, que ele descreve, né, como um lago em volta de uma vegetação, umas plantas lindíssimas, e num banco sentado uma criança. Chico se aproximou da criança, a criança com muita facilidade o colocou no colo, o magnetizou e disse: Chico, tu já estás melhor. Amanhã ao despertar vai te sentires mais contente e mais feliz. E Chico sentiu aquela energia pura, aquele amor, né? Aquela sensação de leveza. E Emmanuel, ao retornar com Chico para casa, em espírito, disse para ele: meu irmão, amanhã de manhã vai te sentir muito melhor. Você precisava de magnetismo e isso você recolheu agora, né? Então, podes ficar confiante que amanhã estará melhor. E aconteceu. No outro dia, Chico despertou, né? E já estava se sentindo bem melhor, e dali a alguns dias ele já estava recuperado da tuberculose. Outra história interessante é que Chico tinha medo de ser preso. Naquele processo, né, em que tinha o irmão X, né, que Chico precisou modificar alguns nomes lá, daquele processo da nossa justiça, né, dos homens, Chico se viu, né, com medos profundos. O medo do processo, o medo de calúnias, o medo de ser acusado de coisas que ele não estava fazendo e principalmente o medo da prisão. E Emmanuel diz ao Chico a seguinte frase que serve para todos nós: meu filho, você ainda é uma planta muito frágil e fraca para suportar a força das ventanias. Tem ainda
que lutar muito para ser preso e morrer pelo Cristo. Imaginem Emmanuel dizer isso para Chico Xavier. Né, meus amados? Que lição, que obra, né? Então, meus irmãos, para terminar as nossas histórias, porque são centenas, eu poderia aqui relatar inúmeros, um número grandioso de histórias. Nós vamos relatar aqui a história de um cachorrinho do Chico. O Chico tinha um cachorrinho muito doente, né? O Chico já tinha pegado esse cachorrinho quando ele recebeu, o cachorro já estava muito doente. Mas ele, pelo amor dele, Chico Xavier, começou a alimentar, começou a cuidar, começou a dar alguns remédios para o cachorro. Mas o cachorro, algumas noites, ele dava muito trabalho e ele tinha dificuldade de se locomover. Então o cachorrinho fazia as necessidades dentro do próprio quarto do Chico Xavier. Então o Chico trabalhava no seu trabalho, né? No trabalho nosso terreno, e depois trabalhava mediunicamente à noite. E quando ele voltava para casa, ele ainda tinha todas as tarefas de fazer a limpeza da sua roupa, da sua casa, às vezes se alimentar e ainda limpar todo o quarto, né, naquele ambiente que estava sujo pelo seu cachorrinho. Mas o Chico nunca reclamou, amava aquele cachorrinho, né? E num determinado dia, o Chico, quando voltou do trabalho mediúnico, com as mesmas tarefas que fez e tudo mais, observou que o cachorrinho estava doente. E ele relata que parecia que o cachorro estava se despedindo dele naquela noite. E foi isso que aconteceu. O cachorrinho desencarnou naquela madrugada, né? E o Chico, muito triste, muito comovido, enterrou o cachorrinho. Mas tudo bem, passou um tempo, a irmã do Chico disse: Chico, eu preciso lhe contar uma coisa que isso está me angustiando. A vizinha, vendo o seu sofrimento, trabalhava na rua, voltava, trabalhava na casa espírita, né? Chegava tarde, precisava se arrumar, tomar banho, cuidar da casa, cuidar da sua alimentação e ainda cuidar do cachorro doente. Ela deu um veneninho para ele, ainda descreveu, deu um veneninho para o cachorro e ele acabou desencarnando. Mas como ela fez isso? Eu amava aquela criatura, aquele cachorro era tudo para mim. Por que ela fez isso? Isso feriu o Chico muito e profundamente nas suas emoções e na sua sensibilidade. Tanto que Emmanuel disse para ele: não, meu irmão, calma. Chico, não, ela não poderia ter feito isso. O Chico guardou aquela mágoa durante um tempo. Tanto que Emmanuel disse para ele: meu irmão, tu precisa te desfazer dessa mágoa. Essa mágoa está atrapalhando o nosso trabalho mediúnico e vai atrapalhar muitas obras que nós temos pela frente. O Chico, mas como? Eu sou ofendido, eu não sou ofensor. O Emmanuel, tu vai ir lá, vai pedir desculpa para ela. Não, mas eu não consigo, como é que eu vou fazer isso? Chico, vamos fazer o seguinte, descobre alguma coisa que aquela irmã goste muito, que ela esteja precisando. E aí, tu vais comprar para ela um presente. O Chico, meu Deus, Emmanuel, eu preciso fazer isso. Sim, vai fazer porque o Cristo nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes. E o Chico foi lá e descobriu, né? Conversou com algumas pessoas, descobriu que aquela irmã precisava de uma máquina de costura, que ela estava muito necessidade de uma máquina de costura, porque era a tarefa dela, era o trabalho dela. O que o Chico fez? Foi lá e comprou a máquina de costura em muitas prestações e pagou aquela máquina de costura parcelada em muitas vezes. O que aconteceu? A irmã recebeu aquela máquina com muito amor, com muito carinho, abraçou o Chico. Quando ela abraça o Chico, quem estava na volta, inclusive o Emmanuel, percebe, né, saindo aquela mancha do coração do Chico e ele se desligando daquela dor, daquela mágoa, daquele rancor, e aquilo trouxe de novo o nosso Chico Xavier, trouxe de novo o Chico para os trabalhos mediúnicos, a qual ele necessitava ainda fazer e qual nós todos fomos agraciados no futuro e somos agraciados até hoje, né, meus amados? Meus irmãos, como eu disse antes, a obra de Chico Xavier, a obra de Emmanuel, né, que hoje é o tema do nosso trabalho, ela é muito profunda e inesgotável. Nós talvez, nessas centenas de obras, não consigamos, né, em uma, duas, três encarnações, entender e compreender todo esse trabalho. Nós precisamos de muito tempo ainda, né, meus irmãos, para compreender o trabalho desses irmãos, para compreender o trabalho de Allan Kardec, para compreender o trabalho de Paulo de Tarso, para compreender o trabalho do Cristo. Então são muitos irmãos que colaboram nessa obra espírita, que colaboram com o Consolador. Para encerrar o nosso vídeo, para encerrar esse nosso encontro muito especial do nosso 100º programa das nossas reflexões diárias, eu vou ler aqui, né, uma mensagem de Emmanuel,
do livro Alma e Coração, que vai encerrar aqui o nosso encontro. Amarás servindo, ainda mesmo quando te vejas absolutamente a sós no trabalho de bem, sob a zombaria dos que te tresmalham temporariamente no nevoeiro da negação e do egoísmo, não esmorecerás. Crendo na misericórdia da providência divina e nas infinitas possibilidades de renovação do homem, seguirás Jesus, o Mestre e Senhor, que entre a humildade e a abnegação nos ensinou a todos que o amor e o serviço ao próximo são as únicas forças capazes de sublimar a inteligência para que o reino de Deus se estabeleça em definitivo nos domínios do nosso coração. Eu quero agradecer profundamente a todos nós, por estarmos juntos aqui, agradecer a atenção de todos, agradecer aos nossos irmãos benfeitores, agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade que nós estamos tendo de nos aproximarmos através desse nosso canal. Muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado pelo amor que todos nós estamos inseridos e pelo olhar do Cristo que nos cuida, que nos ampara, que nos protege todos os dias. Fiquem em paz, muita confiança nos nossos corações e que Deus esteja sempre conosco, nos direcionando aos melhores caminhos, ao caminho que nos leva a Ele, ao nosso Criador, ao nosso Pai. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.